Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre notícia urgente. Lando Norris e Oscar Piastri estão desclassificados do Grande Prêmio de Las Vegas. As duas McLarens com desgaste excessivo do assoalho, né? Surgiu até uma teoria de que Lando Norris podia estar ameaçado de desclassificação, porque no final da corrida ele tirou tanto pé por possivelmente assim não ter o combustível necessário, né? E aquele negócio, né? Tipo, o cara tava forçando o carro ali para tentar passar o Russell e obviamente ficar com o segundo lugar, perder uma vantagem menor para o Max Verstappen. Mas não, né? Tipo, o que acontece agora é isso, né? Tipo, as duas McLarens que andaram muito bem na corrida, estavam muito rápidas, né? Mais do que eu imaginava nesse fim de semana. Eu achei que esse fim de semana ia ser um dos mais difíceis deles na temporada, né? Mas eles estavam muito bem, né? E aí a questão é, tipo, poxa, os carros estão rápido de retas, estão rápido de curvas, né? Como é que os caras conseguiram achar esse tipo de equilíbrio se pensar que corridas de perfil minimamente semelhante, Monza, Baku, não foi assim, entende, né? Tipo, ok, uma atualização ali, um ajuste ali, pode ser que o carro ande bem, né? E parece que o mistério está solucionado. Os carros estavam andando muito próximos do chão. Aí aquele negócio, tem um desgaste mínimo, né, que você pode ter dentro do assoalho do carro. O assoalho é feito de madeira. Vai lembrar que algumas equipes têm colocado pequenas placas de titânio, né, porque o titânio é um metal duríssimo, né, para evitar esse desgaste. Isso foi uma acusação muito grave e dizem que a McLaren foi uma dessas equipes, né, que assim, os carros de efeito solo, que é essa praga, né, que é um dos piores regulamentos que a gente já viu na Fórmula 1, eles fazem uma camada muito grande de ar embaixo do carro, né? Quanto mais baixo o carro andar, mais aderência ele gera, mas ao mesmo tempo, se ele andar baixo demais, ele desgasta demais o assoalho e aí pode acontecer isso, né? E aí é o que aconteceu com a McLaren, né? A McLaren estava muito rápida, mas o carro ficou muito assim no chão, desgastou demais o assoalho e os dois carros estão desclassificados. E agora Max Verstappen está empatado com o Oscar Piastri no campeonato e está a 24 pontos de Lando Norris. Não é fácil ainda a situação do Verstappen, mas assim, no momento atual, a gente tem uma situação que acabou qualquer margem para abandono, erro por parte do Lando Norris, né? O Piastri, vamos ser sinceros, dançou já, né? Tipo, ok, vai que a McLaren seja o carro mais forte nas últimas duas corridas, etc. Eu acho assim muito difícil essas últimas corridas serem o Brasil ou o México para o Verstappen, né? Porque assim, Qatar é uma prova que esse vai ser um carro, vai ser difícil ajustar o carro, etc. Mas é o tipo de corrida que eu acho que se o carro tiver na mão do Verstappen, dançou para a McLaren. Ano passado, o carro da Red Bull acertou para o Verstappen e ele surpreendeu com uma vitória com bastante autoridade, né? Abu Dhabi ano passado, ok, a McLaren venceu com o Norris, etc. Mas a questão é, hoje assim, a gente sabe que o carro da Red Bull está mais próximo da McLaren, né? Tudo depende do acerto, porque assim, o Qatar é uma pista extremamente técnica, muitas curvas de média e alta velocidade, então assim, o carro precisa estar muito afiado. E assim, esse é o melhor tipo de pista da Red Bull no ano. Tipo, se a gente parar para pensar, pistas de alta velocidade, que você tem retas longas, né? Porque assim, o Qatar você tem aquele retão de mais de 1 quilômetro, né? E essas curvas de alta velocidade lembram um pouco Jeddah, lembram várias pistas que o carro da Red Bull andou bem. Então, assim, pra mim, assim, eu acho que tende a ser uma das corridas em que o Verstappen tem boas condições de ganhar e bater de frente com a McLaren. E agora fica uma questão assim, que o Piastri, o campeonato já estava ruim, né? Antes dá até uma melhorada para ele, porque antes era ter que tirar obrigatoriamente 5 pontos para ficar vivo, né? Para decisão em Abu Dhabi. Agora o Oscar Piastri está 24 pontos atrás do Norris, né? Ele ainda precisa vencer as corridas, ele ainda precisa tirar muitos pontos do britânico, mas agora é uma situação do Norris que era muito confortável. Eu falei aqui, né, no vídeo que eu estava lá no banheiro para não acordar a família, né? Eu falei que assim,
o Norris ele precisava de um segundo lugar, ele matava o campeonato em qualquer uma das duas corridas. Supondo que ele acontecesse um hecatombe, ele abandonasse no GP do Qatar e o Verstappen ganhasse tudo, né? Ainda o Verstappen precisaria vencer e o Norris em terceiro lugar lá na Abu Dhabi. Então assim, a situação do Norris era confortável. Isso acabou, entende? Se o Norris abandona e o Verstappen vence agora, o Verstappen é líder do campeonato mundial. Então, assim, o campeonato, ele tá menos apertado do que o Verstappen gostaria, tipo assim, nos planos ideais, né? Porque assim, se ele tivesse, por exemplo, sido segundo lugar na corrida do México ou do Brasil, né? A vantagem agora seria de 14, né? Na verdade não, seria de... Agora são 6 pontos a mais, ela seria de 18, né? E assim, ficaria mais acessível, mas ainda assim seria, tipo, não é, o Norris, 2 segundos lugares, ele seria ainda campeão, né? Acabou a energia, mas vocês ainda estão me vendo, então vamos continuar. A questão é, a gente está vendo um campeonato que parecia morto depois do que a gente tinha de resultado da corrida, e ele ressurge de uma maneira assim impressionante agora. E a verdade é que não é entre Norris e Piastri, é entre Norris e Verstappen. Se o Piastri for campeão, vai ser a maior surpresa de todas, né? Tipo, o Piastri não faz nada para ser campeão nessa segunda metade de temporada. É uma segunda metade completamente inócua. Dá um fôlego extra, mas ao mesmo tempo o vice-campeonato tá ali, né? Tipo, agora o Verstappen só precisa chegar à frente do Piastri para ser vice-campeão, não que é o que importe para o Max, né? Mas vamos ver o que acontece no Qatar já semana que vem. O campeonato da Fórmula 1 ganhou muita emoção para esse fim de temporada. E agora, tipo assim, há uma chance grande, né, da decisão ir para Abu Dhabi. Vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.